Bom dia, pessoal. Bom, a ideia aqui é passar, na medida do possível, rapidamente, um pouquinho de como é que a gente faz o trabalho de seleção. Então, a lógica da construção das apresentações, a gente começou com a Carla, falando do PMGZ, que é a base do processo de melhoramento, da nossa avaliação genética, passa pela DGT, o Nilson, que é a ferramenta que a gente utiliza na identificação dos animais que serão multiplicados no nosso processo de melhoramento para a qualidade de carne, qualidade de carcaça. E por fim, agora eu vou falar um pouquinho de como é que isso aqui funciona no todo e na sequência o Jorge ali pilota uma parte, talvez seja a parte melhor, que é uma parte de degustação para que vocês vejam o resultado disso que a gente está conversando aqui. Então, basicamente, só para nos localizarmos, a fazenda Entre Rios, o lugar que a gente está aqui no meio do PADEF, que é uma região do Distrito Federal de multiplicidade de produção, uma região de produção de grãos, uma região de cooperativas fortes, uma região que tem produção de leite, produção de hortifruti, produção de suíno, de aves. É uma região extremamente, de produção extremamente diversificada. A fazenda Entre Rios, especificamente, ela trabalha com agricultura irrigada, ele tem 2 pivôs, a entrada da fazenda, vocês entraram entre esses 2 pivôs. Tem uma agricultura de sequeiro, que é na parte da entrada da fazenda, na estrada lá atrás. Tem uma área de LPF, de integração lavoura, pecuária, floresta, com mogno, que fica aqui do lado esquerdo, aqui perto da saída da fazenda. Trabalha com gado guzerá, com melhoramento genético. Nós trabalhamos com 2 fazendas. Essa fazenda aqui trabalha a parte das avaliações do gado. Toda a parte de avaliação é feita aqui. A parte de cria é feita em outra fazenda. Então, nessa fazenda especificamente, tem muito pouca vaca. A vacada fica em outra propriedade. Os bezerros nascem lá e até a desmama ficam lá, e a recria é feita aqui, e todo o processo de avaliação, de pesagem, de avaliação de carcaça, de controle leiteiro é feito aqui, e preparação para os leilões e para os eventos. Dentro da parte de sustentabilidade, aqui dentro da fazenda, projeto Biomas, e o que virou projeto Paisagens Rurais, é uma parceria da CNA, da Embrapa, aqui dentro da fazenda, eles operam aqui dentro da fazenda. Tem dezenas de projetos de pesquisa sendo realizadas aqui dentro da fazenda, conduzidos pela Embrapa e pela CNA. E a fazenda virou um grande hub. Nós estamos muito próximos de Brasília, de recebimento de visitantes nacionais e internacionais. Então, dentro da parceria, universidades, UNB, Universidade Católica, universidades da região inteira, utilizam essa estrutura aqui ao longo do ano, traz alunos, fazemos visitamos os projetos, tanto da Fazenda quanto da Embrapa e da CNA aqui dentro da Fazenda, embaixadores, governo do Distrito Federal, tudo isso utiliza aqui ao longo do ano. Então, para vocês entenderem, ao longo do ano, uma sequência de visitas e de grupos de pré-cópia, ou seja, o grupo do G20, dos embaixadores do Ministério da Agricultura, vieram na fazenda, rodaram, visitaram as áreas de produção. Além da parte de mídia. Aqui dentro da fazenda, ao longo do ano, nós recebemos Globo, SBT, Record, Band, Agromais, Canal Rural, EBC, todos esses canais utilizam a fazenda para gravação de matérias vinculadas ao agro, pela proximidade. Então, assim, praticamente toda semana a gente recebe algum grupo de alguma emissora para gravar alguma coisa vinculada ao agro, utilizando a estrutura aqui da fazenda. Pulando agora, saindo da fazenda, entrando no melhoramento genético. Quais são os pilares? Como é que a gente trabalha e o que é que a gente faz? Primeiro de tudo, peso. Nós trabalhamos com a raça de corte, de dupla aptidão, mas uma raça preponderantemente de corte. E o que a gente trabalha no processo de seleção é com a avaliação intra-rebanho. Nós pesamos aqui rigorosamente todos os animais até o sobre-ano a cada 3 meses. Então, avaliação de corte. Avaliação de carcaça. O Nilson acabou de apresentar aqui o trabalho da DGT. 2 vezes por ano ele vem aqui, faz a avaliação de todo o lote de sobre-ano do rebanho. É feito, encaminhado para a BCZ. A Carla falou aqui da necessidade do envio dessa informação para que os sumários agreguem o conhecimento de melhoramento genético de carcaça. É feito aqui 2 vezes por ano, a DGT vem,
avalia toda a minha safra de sobreano e reavalia touros, vacas, doadoras, refaz essas medidas nos animais adultos. Mas a grande, como ferramenta de seleção, é a medição feita no sobreano que nos gera o índice e a identificação, ainda numa idade jovem, de quais são os animais que, de fato, dentro daquele grupo contemporâneo, no mesmo manejo, tem desvio para aquelas características que nós estamos avaliando. Seja EGS, seja AO, as características que o Nilson tão bem explicou aqui. Isso é feito dentro do grupo contemporâneo, e aí, eu já estava esquecendo, viu, Renilson? Vamos fazer agora aqui interativo com animais aqui para a gente... E aqui é para vocês entenderem. Quando a gente faz avaliação intra-rebanho, eu acabei de falar aqui para vocês. Olha aqui, pessoal, à minha esquerda, à direita de quem está olhando para mim, temos 3 bezerras que foram recriadas, as 3, na outra fazenda, a fazenda de cria que eu falei, desmamaram lá nessa outra fazenda e vieram para cá com 7 meses. Nós desmamamos todo dia 15 do mês, nós desmamamos as bezerras que naquele mês completam 7 meses. Então elas desmamam entre 6 meses e meio e 7 meses e meio de idade. Essas bezerras que estão as 3 no leilão, lote 10, lote 7 e lote 11, as 3 foram desmamadas lá e vieram para cá. Então, nenhuma dessas bezerras teve trato especial de pista ou de baia ou de nada disso, até a desmama, quando elas foram separadas e então preparadas para o leilão. Volta aqui na apresentação, as 3 estarão no leilão de hoje. Então, essas bezerras ainda não fizeram, dentro da nossa seleção, a avaliação de carcaça, porque só é feita ao sobreano e elas são jovens. Então, elas não chegaram nesse ponto. A medição de carcaça que está feita no catálogo, que está divulgado no catálogo, foi feita nessa última visita da DGT, mas é fora da idade normal que nós fazemos na fazenda. Também fazemos aqui na fazenda o controle leiteiro, controle leiteiro de fazenda, né, e controle leiteiro oficial de alguns animais. A gente vai falar um pouquinho mais para frente. Avaliação de tipo. Avaliação genética, PMGZ e Geneplus aqui dentro da fazenda. E como que funciona isso? Primeiro critério de raça de corte, avaliação de peso. Peso é a medida direta do produto gerado na pecuária de corte, é quilo de bezerro. Então o cara que faz cria, desmama bezerros, tem tantos quilos de bezerro e é isso que ele vende. Isso é aumento direto na receita do pecuarista. Bezerro pesado é bezerro que dá lucro para produtor. Nós trabalhamos para aumentar o peso médio de desmama, para ter maior precocidade, para atingir o peso de abate nos machos e condições de reprodução nas fêmeas. A genética nossa é essencialmente focada em ganho de peso e com resultados, com ganhos crescentes. Essa é a avaliação e eu já chamo a atenção aqui para 2024, nós tivemos uma queda na nossa média em função de fator climático. Nós tivemos um ano muito difícil aqui para a gente, mas mesmo com essa queda, nós estamos observando que desde que a gente faz esse acompanhamento, nós tivemos, ao longo desse período, no peso médio de desmama das fêmeas da fazenda, um ganho de 42 quilos, e nos machos de 47 quilos, ao longo desses anos, fazendo seleção e melhoramento. O índice de avaliação intra-rebanho. E como é que a gente usa essa informação gerada? Essa informação gerada basicamente é o seguinte: eu desmamei uma bezerra, ela pesou, a média das minhas bezerras foi 200 quilos. Aqui o exemplo. Aliás, uma bezerra que estava aqui, eu podia ter deixado, mas foi eu que errei, viu, Renilson? O lote 7 do leilão, que era uma das bezerras que estava aqui. Para dar o exemplo. A bezerra do lote 7, ela desmamou, isso é peso dela, com 251 quilos. A desmama média desse ano, das fêmeas, como estava no gráfico ali atrás, foi 215. Portanto, essa bezerra tem um índice de peso, capital de peso, de 116,8. Significa que ela é 16% acima da média das contemporâneas dela, no mesmo manejo.
E a gente faz o índice para as bezerras, obviamente eu só tenho a desmama, não é o índice final, mas para as vacas, como por exemplo o lote 4, que eu vou ter que pegar uma cola aqui, esse índice já é um índice composto, em que eu uso o peso, o índice dela de desmama, mais o índice dela de ano e o índice dela de sobreano. E uso os pesos e eu tenho um índice composto. Essa vaca, se eu não me engano, é o lote 4, o índice dela é 117. Então, na média, ao longo da recria dela, ela foi 17% acima da média do grupo contemporâneo dela. Pode voltar, que eu vou voltar para falar dessa vaca daqui a pouquinho. Isso aqui é um exemplo de um touro que nós utilizamos aqui, que é o pai da vaca que está aí colocada no picadeiro, que é o floco da capital. Ele é o pai do lote 4 e avô da bezerra do lote 7. Esse touro, ele tinha um índice de peso nosso de 130. Ele tem um índice ABCZ, Carla, de 20,05, ele é top meio. Ele tem o IQG, que é o índice do Geneplus, também top 0,1. E aí vamos às outras informações. Eu tenho 77 filhos dele, puros, controlados e acompanhados, já avaliados no ultrassom aqui no rebanho. O desvio médio de acabamento dele é 107,9 e o desvio médio de musculosidade é 101,7. E o marmoreio médio, considerando 28 filhas dele avaliadas dentro do rebanho, é 3,66. E a lactação média de 24 filhas dele, avaliadas aqui dentro do rebanho, é 2.688 quilos. O que é que eu estou tentando mostrar aqui? O animal pode ter o equilíbrio de ter uma boa produção de leite, ele não é uma produção extremada, de ter uma qualidade de carne, ter desempenho e ter tudo isso em um animal só. Esse é o floco. E por que é que eu estou falando do floco? Porque, na verdade, ele é um dos touros que desviam nessa avaliação. E o que a gente quer saber, mais do que o peso, ele é extremamente desviado para peso, é o que é que tem dentro daquela carcaça. Esses animais, eu já falei, são todos avaliados pela DGT no sobreano, que tem que buscar a minha cola mesmo, porque eu vou ter que abrir a ficha da Pojuca. E aí, vale o exemplo da vaca que, sem o coisa não passa, né? Da vaca que está aí. Eu queria muito chamar a atenção para essa vaca chama Pojuca da Capital. A Pojuca é o lote 4 do leilão. E quando a gente fala sobre o que a gente está tentando buscar em termos de números, essa vaca, eu acho que vocês entenderam o índice de peso, como eu falei, bate, estava sem a cola na hora, 117,7. Ela é 17% desviada para peso. Ela tem... A área de olho de lombo dela é 117 centímetros. Ela tem área de olho de lombo de touro. Tem muito touro por aí que não tem essa área de olho de lombo. Isso é quantidade de carne. Está ali o Nilson escutando a conversa. O marmoreio dela. Vamos lá. A carne que nós vamos servir hoje aqui, tá? O marmoreio é 4,38. São duas vacas, a outra é 4,7 e um é 4,38. Essa vaca aí, o marmoreio, é 5,10. Então, o marmoreio, a carne dessa vaca aqui é superior à carne que nós vamos servir hoje, tá? EGS, tanto falado aqui, 19. Espessura de picanha, 36. Essa vaca, ela é o resumo do que a gente busca em termos de uma vaca extremamente funcional, extremamente produtiva e com dados. O principal disso, Luciano, você aí, o goiano aqui agora, prova da Embrapa de Goiânia desse ano. O touro, a Embrapa faz o teste de desempenho de touros jovens todos os anos, a prova em Goiânia. Luciano é nosso anfitrião lá em Goiânia. Esse ano, começa com uma prova a pasto, seguida de uma prova confinada, com avaliação de consumo alimentar, de consumo residual, de tudo isso. O campeão da prova a pasto é o filho dela,
cobre da capital, que também foi dos touros líderes da TAF. Aí não tem o resultado final da parte confinada, mas ele tem uma coisa, uma característica específica. Ele foi positivo em todas as características avaliadas na prova da Embrapa desse ano. Na qualidade de carcaça, na conversão, no ganho de peso, no peso, no melhor epemuras, o pessoal da BCZ sabe o que é isso aqui, da avaliação de tipo. E o touro, que agora é um garrotão de 2 anos de idade, está na alta genética, vai ser lançado hoje aqui, a venda de sêmen dele. Então ele não está aqui, já está na central, está coletando, é o campeão, e é filho dessa vaca que carrega essa conversa toda que eu estou falando aqui. Ok? Vamos seguir na apresentação. E na área de olho de lombo do rebanho, agora, se funcionar, eu não sei se eu fiz uma besteira aqui. Fiz. Então, eu vou pular essa parte que o Nilson explicou para que serve medir a área de olho de lombo, rendimento de carcaça, aumentar o rendimento de carcaça dos produtos no abate, cada 10 centímetros, esses dados, todos o Nilson já falou, 10 centímetros a mais de área de olho de lombo significam mais de 100 gramas de ganho de peso na recria, de ganho de área na recria, no confinamento é 110 gramas de carcaça a mais por dia, na indústria é mais 1% de rendimento de carcaça desossa. Vamos passar aqui rápido. Isso que aconteceu ao longo dos últimos anos aqui na fazenda com a OL. Nós subimos 22% a área de olho de lombo do rebanho nesses últimos anos, fazendo seleção e melhoramento. E a IAGS, também, rapidamente, que o Nilson já falou, importante indicativo, e a IAGS tem 2 funções, 3. Primeiro, precocidade sexual. Ele, nas fêmeas, ele implica correlação com a precocidade que as fêmeas vão ter condição de emprenhar. Nos machos, significa precocidade de acabamento. Mais cedo ele vai poder ir para o gancho. Então, é menos tempo preparando. Além disso, para o frigorífico, a camada de gordura é proteção no processo do abate. Animais que indicam deposição, isso aqui é o que eu já falei. 1 milímetro de EGS é 12% a mais de prenhez de novilha. Cada 1% que você coloca a mais, cada 1 milímetro a mais de EGS. E isso é o que aconteceu ao longo dos últimos anos, fazendo seleção. 53% de aumento de EGS médio no rebanho. Pode levar ela, Nilson. Aí o cobre, filho dela, que eu acabei de falar, garrotão, na foto aí tem 22 meses de idade, índice capital de peso 122, top meio ABCZ, top 3% de IQG. Carcaça, essa medida é aos 22 meses, feita dentro da expogenética, no final da expogenética. Marmoreio 3,28, AOL, num garrote de 22 meses, 108. Esse boi vai dar uma área de olho de lombo, quando tiver adulto, gigantesca. Campeão é o que eu falei, mas está aí. Hoje a gente lança ele, tá, Cláudio? Já está com sêmen congelado na alta, já está liberado. E está aí o laudo da DGT, só para dizer que não é chute meu, foi feita a medida. E é filho do lote 4 que acabou de sair. Marmoreio, ainda não é, não precisa olhar para ali ainda não, daqui a pouco eu explico o que é que entrou ali. Marmoreio é gordura intramuscular, sabor, suculência. Marmoreio médio do rebanho nacional comercial sobre ano, 1,5. Marmoreio médio Angus no Brasil sobre ano, 3,5. Marmoreio médio das nossas matrizes, juro que não é mentira, isso aqui está medido, todas as matrizes deu exatamente 3,50. Eu devia ter mentido e botar 3,49, que ficava... E do lote de doadoras da capital, 4,10. Então, do lote de vacas, de doadoras do rebanho, o marmoreio médio é 4,10. Repetindo, isso é muito próximo da carne que nós vamos comer hoje aqui. Essa é a distribuição. Eu tenho dentro do rebanho 81% das matrizes, mais de 81% das matrizes com marmoreio acima de 3. Essa é a conta do rebanho capital. Participamos ao longo do ano de alguns eventos de qualidade de carne, e aí o Jorge vai falar na sequência, na apresentação. Participamos esse ano da Feicorte em junho, o Nilson mostrou o vídeo do evento. Quem levou a carne de Guzerá para a demonstração lá foi Guzerá da capital, na Expogenética em agosto e na Nacional do Guzerá em setembro.
fizemos o processo de apresentação, de degustação de carnes, representando o gado Guzerá e levando a carne de qualidade produzida aqui. Agora sim a gente vai conversar sobre as novilhas. Controle leiteiro. Desde 2019, 100% das novilhas de primeira cria paridas nessa fazenda foram aferidas. Aferidas como? Utilizando a fórmula e a metodologia da Fazenda Canoas, que eu não sei onde está Toninho e Pedro, em algum lugar por aqui. Está lá. Utilizando a fórmula da Fazenda Canoas. Aferimos 100%. Todas as fêmeas que deram a primeira cria aqui, a partir de 2019, eu tenho aferição. Então, no catálogo, quando não houver a informação da mãe, do leite da mãe, então todas as informações estão no catálogo. Quando não houver, significa que é uma vaca que deu essa primeira cria dela antes de 2019, então eu não tenho a informação. Então, todas as demais têm. E, desde o ano passado, fizemos uma parceria com o Guzerá Boa Lembrança, meu amigo Marcelo Lac, não sei se está acompanhando pelo canal, do Guzerá Boa Lembrança. O que é que nós fizemos? Nós fizemos uma parceria com ele e estamos pegando algumas das nossas fêmeas daqui, e mandando para Uberaba, para a fazenda do Guzerá Boa Lembrança, para ele aferir lá. Então, a gente afere a primeira cria aqui, tem um número, manda para ele, e ele afere a segunda cria e tem um número com controle leiteiro oficial. Voltaram agora as primeiras, que isso a gente começou a fazer o ano passado. E só para entender, a Parvati da capital, que aqui deu 4.399, lá deu 4.366. Ou seja, bateu exatamente o número nosso com o número de lá. Ela é a mãe, só para fazer já o comercial, ela é a mãe do lote 11. Uma das 3 bezerras que entrou aqui no início é filha dessa vaca. A outra, Jabiraca da capital, primeira lactação, 4.704, aqui na fazenda, controle de fazenda. Lactação oficial, 4.537. De novo, muito próximo. Terceira vaca, essa não bateu. Alcina da capital, que vai ser mostrada hoje. Na fazenda ela deu 3.394, mas nós erramos, porque no controle oficial ela deu 5.398. Ela deu 2.000 quilos a mais no controle oficial do que tinha dado na fazenda, com um detalhe, ela no pré-parto teve uma mastite e perdeu uma teta. Então essa lactação de 5.300 é com 3 tetas, e ela é filha do lote 3 do leilão. Então, nós estamos vendendo, das 3 que estão aí nesse quadro, uma filha de uma e a mãe da outra. E o que é que aconteceu? E aí um exemplo, o Aberto, só para... Eu acabei de falar do lote 11, esse é o pai do lote 11. O Aberto da capital é um touro nosso, que está também com sêmen disponível na alta, e que nós hoje vamos vender as 2 primeiras filhas dele. Vão para o leilão hoje, que é o lote 10 e o lote 11. Esse é o pai da bezerra, filha da Parvati. Então, um touro extremamente consistente de produção, a produção média é muito alta, nós temos mais de 40 filhos dele já nascidos aqui, e a gente tem uma expectativa muito boa que ele também seja muito equilibrado na questão leiteira. E no leite, o que é que aconteceu aqui ao longo desses anos? Aqui a média do lote inteiro e embaixo com o volume de lactações. Só um detalhe, 2025 esse número não é definitivo porque continua, essas novilhas aqui ainda não fecharam a lactação. O que aconteceu é que ao longo desses anos, a média do rebanho das lactações, 2.552 quilos, nós estamos falando aqui de 329 lactações aferidas na metodologia da fazenda. A lactação média deste ano está 3.245, com 35 lactações fechadas, e até o fim do ano esse número vai ser próximo do número do ano passado, entre 50 e 60 novilhas serão aferidas. E aí uma informação diferente dos últimos anos. Toninho e Pedro, isso aqui é interessante só para vocês entenderem. A média, considerando apenas touros que tenham no mínimo 3 filhas no rebanho. A média de produção, 3 filhas aferidas. Média de leite das filhas. O primeiro touro é um touro que chama Nato da capital. Esse touro, o ano passado, aferiu 5 novilhas, 2 delas passaram de 5.000 quilos de leite. Nenhuma deu menos que 3.
e nós temos mais 2 aferindo e abriram muito fortes de novo. Então, 4.170, o estilo até o ano passado era o touro líder, agora é o segundo. O terceiro é o Bacará, Pedro, 3.334. O faceiro é um touro extremamente, aí é o que tem mais filhas, 19 filhas aferidas, continua entregando filhas acima de 3.000 quilos. E o francês, que é o pai da Alcina, também acima de 3.000 quilos, com 7 filhas aferidas. E o que é que está aí dentro? Só para explicar agora, falar um pouquinho das novilhas. Essas são as novilhas de primeira cria que estão sendo aferidas. Essas novilhas aqui, elas foram recriadas a pasto, nasceram, foram recriadas a campo, foram feitos ultrassom de carcaça, passaram no processo de seleção para peso, para carcaça, foram então trabalhadas com touro, com inseminação com touro, e estão dadas a primeira cria. Agora elas vão para o controle leiteiro e depois disso daqui vão para outra fazenda para parir normal. Todas essas fêmeas estão em controle leiteiro. Então, quando a gente fala, esse é o manejo, essa é a condição dessas novilhas que estão dando essa média de produção. Foi nessa condição de recria, é nessa condição que a média de lactação esse ano está em 3.245 quilos. Um detalhe, o barrote está aí ou não? Renilson, o barrote está aí? Não? Tá, então só uma informação. 3 bezerros aqui estão marcados, são filhos. Todos os anos no leilão aqui a gente vende touros, pelo menos 2 touros, e diz assim, esse touro aqui nós usamos. E às vezes a pessoa pode achar que é conversa fiada. Então, nesse lote de bezerros aqui, tem 3 ou 4, estão marcadinhos aí na anca, filhos do barrote, que é o lote 2 do leilão. Então, nós usamos mesmo. Está aqui a produção e parte das novilhas que vai parir dele. Então, o brinco tem BT de barrote e estão com uma marcação aí, estão pintados na garupa. Essa é a produção do barrote. Ok? Só porque eu estou procurando, eu não estou achando os bezerros, né? Aqui acho que tem 4. Esse aqui, ó, pronto, está marcado. Só porque eu falei agora, deu para ver a pintura nele. Outra aqui atrás, então, essa é a produção do barrote. Pode... Complementarmente, todos os anos a gente atualiza o índice capital total, que é uma informação que está no catálogo das vacas da fazenda. Todos os anos a gente atualiza. O que é que a gente faz? Utilizamos uma avaliação geral que a gente dá uma nota de 1 a 5 para cada item analisado na fazenda, sendo 5 a nota maior. Engloba todas as características e é uma nota média funcional que inclui quanto que deu de leite, quanto deu de AGS, quanto deu de carcaça, quanto deu de peso, qual é a avaliação genética, tudo isso entra nesse bolo e essa nota final é o que a gente chama índice capital total, que, por exemplo, a Pojuca tem 5 de índice. Por exemplo, o lote 5, que é a cobiçada, tem 5 de índice. Ela é completamente no máximo da avaliação. Para caminhar para o fim, eu gosto muito desses 2 gráficos. Aqui é uma atualização, eu apresentei o ano passado, mas está atualizado. Criar implica ter funcionalidade, e essa funcionalidade reflete em alguns índices que são extremamente importantes para a atividade. Então, primeiro, idade é o primeiro parto da fazenda. Média, 2025, 31,8 meses. Significa que as novilhas estão emprenhando aqui com menos que 2 anos de idade. Na média. Na média. Eu tenho novilha que está parindo com 39, mas a média é 38. E se sair da estação de monta que ela entrou com 2 anos de idade, se ela sair vazia, virou carne. Peso médio ao nascer, outra grande preocupação. Eu sei que tem muita gente que preocupa e que tem medo de utilizar determinados touros e, eventualmente, isso virar bezerro pesado. Essa é a evolução do peso médio ao nascer da fazenda. Nós baixamos de 35 quilos de média, estamos com 32 esse ano.
reduzindo, nós estamos aumentando o peso, aumentando a carcaça, aumentando a qualidade, diminuindo a idade do primeiro parto, mas diminuindo o tamanho ao nascer dos bezerros. Porque isso é menos problema para o cara que está lá na ponta fazendo bezerro de corte e a vaca não está enganchando bezerro. Troca rápida de geração é princípio da fazenda. Pode tirar as novilhas. Os touros são muito jovens, vocês vão ver. A fazenda não usa touro, não tem o touro. Os touros mais velhos da fazenda são os que estão no leilão. Na minha monta agora de seca, eu faço uma monta de desafio nas minhas novilhas. O touro mais velho que nós usamos tinha 23 meses. Nós usamos garrotes. Então, quando eu vendo um touro aqui que tem 41 meses e digo que usei ele já 2 vezes, é porque eu usei ele muito cedo. Esse é o ponto. Então, quando a gente vende um touro aqui aos 41 meses de idade, ele já trabalhou, ele já deixou produção e ele já pode seguir, porque eu já tenho um garrote de 24 pronto para usar. E o resultado disso? O resultado disso se espelha, eu acho que os programas de avaliação genética, e aí eu falando aqui de PMGZ e de Geneplus, se refletem nisso. Esse é o gráfico Embrapa Geneplus do ganho da evolução genética média do rebanho da capital. E aí eu queria chamar a atenção para vocês de uma coisa. Nessa tela estão os 10 primeiros touros do Geneplus, sumário agora de julho, é o atual sumário do Geneplus. Dos 10 primeiros touros do sumário Geneplus atual, 7 são da capital. 7. Do segundo ao 8º lugar. O primeiro lugar, Itu S, é o pai do touro que está aí na pista. Porque ele não é nosso, mas nós já estamos utilizando. Nós usamos esse touro e já está produzindo filhos. Eu falo já do touro que está aí. Esse é o nosso velocinho da Carla apresentou aí, do nosso reloginho aí, de como é que nós estamos aí, agora é PMGZ, como é que nós estamos evoluindo em cada uma das características avaliadas no Programa de Melhoramento Genético do Zebuíno da ABCZ. Todas no nível máximo. Aqui outra página, sumário PMGZ 2025-4, tem 2 semanas que foi publicado. Está aqui, eu vou dar o número depois dos 50, mas dos 20 primeiros, 1, 2, 3, 4, 5, 6 capitais, são 7, eu devo ter pulado um. Mas aí na lista dos primeiros. O birro que está aí. Eu queria só chamar a atenção para vocês o seguinte, o touro que está na pista chama birro da capital, ele é o lote 1 do leilão. E eu queria parar para falar desse touro algumas coisas. Esse touro foi tirado para reserva no número, no desempenho, na qualidade que ele mostrou na balança e no ultrassom. Todos os dados dele estão no catálogo. Esse touro... Esse touro é 127 de AOL, 3,95 de marmoreio. Deixa eu só explicar uma coisa, porque esse negócio de marmoreio é um negócio meio novo na nossa conversa. Vaca de 3,5 de marmoreio é bom. A partir de 4 é ótimo, de 5 nem se fala. Touro acima de 3 já é muito bom. Esse aqui tem quase 4. No macho o marmoreio é menor. Então, nós estamos falando de um touro de 3,95 de marmoreio. Um detalhe, esse touro tem 41 meses, pesou, esse peso aqui que está aqui, já foi batido. O Joãozinho me passou o peso dele ontem. Joãozinho, qual? 1.100... Atualizando, está aqui, Cláudio, 1.127 quilos. 1.127 quilos num touro, com essa carcaça, com essa raça, com esse temperamento. O Joãozinho viajou mostrando esse touro no Brasil, montando nesse touro no Brasil todo, com essa docilidade aí, ó. É isso aí para quem acha que Guzerá é bravo. Esse é o birro. Gente, o que é que eu queria chamar muito a atenção? Eu acabei de falar de sumários. Esse touro está com a primeira produção nascida, vai uma vaca para o leilão, inclusive com cria ao pé dele. Esse touro, ele hoje
No próximo sumário, se repetidos os números atuais, ele seria o touro número 2 da raça, tanto no PMGZ quanto no Gene Plus. O comprador desse touro pode estar comprando um futuro líder de sumário. Mais uma coisa, esse touro está pré-contratado pela alta. Se o comprador quiser, embarca no caminhão aqui, desembarca na alta, ele está contratado. Pronto para ir direto para a central. Com esse temperamento, com essa carcaça, para fazer bezerro Guzonel Brasil afora, com essa qualidade aí. Vamos voltar aqui. Evolução do PMGZ dos últimos anos, é isso aí que... Esse é o gráfico nosso de evolução. E esse é outro dado que eu gosto de mostrar. Nos últimos anos, o que é que aconteceu no PMGZ? Esse dado aqui de baixo está errado. São mais de 2.000 touros avaliados. Até 2015, o rebanho da capital não tinha nenhum touro entre os 50 primeiros do sumário. 2016 teve o primeiro, 17, subiu para 4, subiu para 7, para 8. O ano passado, na apresentação que eu fiz aqui, eram 10 touros capital entre os 50 primeiros. Agora são 17. Dos 50 primeiros touros do sumário nacional de touros do PMGZ, 17 são nascidos aqui. E esse aí, anotem aí, no próximo sumário, vai ser o 18º, porque pelo número dele, ele certamente estará entre os 50. Em que posição, não sei. Aí, só para encerrar, os parceiros aqui da Fazenda, Central Evolução, e aí vale o registro, cadê Josafá, Guilherme, Luizinho, Canoas eu já falei. Central Evolução é um grupo de criadores da raça Guzerá, de rebanhos da raça Guzerá, nós, Canoas, Curvelo, pessoal do Pará, Taxi do Sal, Guamá, e nós fazemos exatamente com pequenas nuances o mesmo processo de seleção, de busca de peso, de busca de carcaça, de qualidade, e trabalhamos junto, trocamos genética para acelerar o processo de evolução nosso, e tudo que eu estou falando aqui, da linha, da busca do que a gente está fazendo, se aplica para este grupo Central Evolução. Agradecer a BCZ, PMGZ, DGT, CNA, Senai e Embrapa, que são nossos parceiros na fazenda, no dia a dia da implantação dos nossos projetos. Central Leilões, Bianchini, Tortuga, Geneal, nos embriões. E aqui um agradecimento muito especial ao meu amigo Marcelo Lac, que é o aferidor nosso, parceiro aferidor das vacas leiteiras nossas, mas especialmente nesse momento, Frigorífico Natural Carnes e Melhor Carnes, que são os parceiros que fizeram o abate, a desossa, o tratamento e o preparo da carne que nós vamos servir hoje aqui, que será apresentada pelo meu amigo Jorge Sabe, que é para quem eu vou passar aqui o comando a partir de agora. Vou parar de falar e vamos começar a conversar de carne. Pessoal, obrigado, é isso. Até o ano que vem para eu falar. Agora vamos continuar aqui.